Amiga, senta aqui, vamos conversar. Você já teve aquela sensação gelada na espinha de que não tá sozinha no seu relacionamento? E eu não estou falando de nada sobrenatural, não. Estou falando de algo muito mais comum e que assombra mais que qualquer espírito penado. Estou falando do fantasma da ex-namorada. Aquela presença invisível, mas que ocupa um espaço gigantesco na sua cama, na sua mesa de jantar e principalmente na sua cabeça. Sabe do que eu estou falando, não sabe? A verdade é que estudos de institutos de relacionamento apontam que mais de 60% das mulheres sentem que a relação anterior do parceiro interfere de alguma forma na dinâmica atual. 60%. Isso não é uma crise de ciúme sua, é uma epidemia de homens mal resolvidos. Você está cansada de competir com uma memória, de lutar contra uma versão idealizada de uma mulher que talvez nem exista mais? Você está exausta de se sentir a segunda opção, a continuação de um livro que não foi escrito por você? Pois então fica aqui, porque hoje nós vamos fazer um verdadeiro exorcismo. Vamos aprender a identificar os sinais, a colocar os pingos nos is e a mandar esse fantasma procurar a luz, de preferência bem longe de você. Já se viu nesse espelho? Então comenta aí, história da minha vida. É impressionante como a gente se mete em cada uma, né? Você conhece o cara, ele parece perfeito, engraçado, inteligente, te trata bem. Vocês começam a sair, a coisa engrena e quando você vê, já está completamente envolvida. Mas aí, pequenas coisas começam a acontecer, pequenos deslizes. Primeiro, ele menciona o nome dela casualmente numa conversa. Ah, porque a fulana adorava esse restaurante. Ah, porque a ciclana me deu essa camisa de presente. Você, no seu estado de mulher apaixonada e compreensiva, releva. Afinal, as pessoas têm um passado, certo? É normal. Mas a normalidade começa a se esvair quando o nome dela vira trilha sonora do relacionamento de vocês. Ele te leva num lugar e a primeira coisa que ele diz é que há muito ali com ela. Vocês assistem a um filme e ele solta que era o filme preferido dela. E o seu sorriso, que antes era genuíno, começa a ficar amarelo, forçado. Você começa a se sentir como uma turista passeando pelas ruínas de um amor que não era o seu. E o seu pensamento ingênuo, aquele que quer evitar conflito a todo custo, sussurra na sua cabeça. Ah, mas ele só está sendo honesto sobre o passado dele. Coitadinho, deve ter sofrido tanto. Ele é um homem de sentimentos. Que bonitinho. Mas a sua amiga sincera, aquela que mora aí dentro, mas que você vive mandando calar a boca, está gritando. Amiga, acorda! Ele não está sendo honesto, ele está sendo desrespeitoso. Ele não está compartilhando o passado, ele está te aprisionando nele. Ele não te enxerga como uma tela em branco para pintar uma nova história. Ele te vê como um rascunho para tentar consertar a história antiga que deu errado. E o pior é quando a assombração ganha perfis em redes sociais. Você se pega entrando no Instagram dela, analisando cada foto, cada legenda, cada comentário, comparando o cabelo dela com o seu, o corpo dela com o seu, as viagens que ela fez com as que você sonha em fazer. Ele segue a família dela? Ele curte as fotos do cachorro novo dela? E por que diabos ele ainda tem um álbum de fotos das férias de 2018 com ela no Facebook? E aí ele vem com aquela desculpa patética, dizendo que não apaga porque faz parte da história dele. E você, mais uma vez, engole o choro, respira fundo e aceita. Aceita ser a coadjuvante de uma história que já deveria ter acabado. Numa escala de 0 a 10, qual o nível do seu ranço por essa situação? Comenta aí! Vamos aprofundar essa ferida, porque só assim ela vai poder cicatrizar de vez. Aceitar esse comportamento é como tomar uma pequena dose de veneno todos os dias. No começo você nem sente, mas aos poucos ele vai corroendo a sua autoestima.
a sua segurança e a sua paz de espírito. Você começa a duvidar de si mesma. Será que eu não sou boa o suficiente? Será que ela era mais bonita, mais inteligente, mais interessante? Você se transforma numa detetive, procurando pistas, tentando montar um quebra-cabeça que não é seu. E a cada peça que você encontra, um pedaço seu se perde. A consequência mais direta é que você deixa de viver o seu relacionamento no presente. Você está sempre reagindo ao passado dele. E o pior, a sociedade muitas vezes nos ensina a ser a mulher legal, a parceira segura, que não tem ciúmes. E essa pressão nos faz engolir sapos gigantescos em nome de não parecermos loucas e descontroladas. Mas deixa eu te contar um segredo. Ter ciúmes de uma ameaça real não é loucura, é instinto de sobrevivência emocional. E um homem que não superou a ex é sim uma ameaça real. Agora, você acha que essa é uma invenção moderna, uma paranoia da nossa geração? Deixa eu te levar para passear na história e te apresentar uma mulher chamada Eleanor Roosevelt. Sim, a esposa do presidente americano Franklin D. Roosevelt, uma das mulheres mais influentes do século XX. Eleanor viveu a vida inteira com o fantasma de uma outra mulher, Lucy Mercer, o grande amor da vida do seu marido, com quem ele teve um caso que durou décadas. Quando Eleanor descobriu a traição, ela ofereceu o divórcio, mas a família e a carreira política dele a pressionaram a ficar. E o que ela fez? Chorou? Se escondeu? Não, ela renegociou os termos do casamento dela. Ela transformou o papel de primeira-dama, que era puramente cerimonial, em uma plataforma de ativismo e poder. Enquanto Franklin tinha seus encontros com o fantasma dele, Eleanor viajava o mundo, lutava por direitos civis, escrevia colunas em jornais e se tornou uma força política por si só. Ela entendeu que não podia controlar o coração dele, mas podia controlar o seu próprio destino. Ela não deixou que a sombra de outra mulher apagasse a sua luz. Ela construiu uma identidade tão forte, tão inabalável, que a história se lembra dela não como a esposa traída, mas como uma líder revolucionária. Ela nos ensina que quando um homem te coloca em competição com um fantasma, a única forma de vencer é se recusando a jogar. Agora vamos aos sinais de alerta, aqueles que você não pode mais ignorar. Primeiro, comparações constantes. Se ele vive dizendo que a fulana fazia o melhor bolo de chocolate ou que ela entendia mais de futebol, ele não está apenas compartilhando uma memória. Ele está te colocando num ranking onde você sempre vai perder, porque se compete com uma pessoa, não com uma idealização. Segundo, contato excessivo e injustificado. Uma coisa é manter uma relação civilizada, outra completamente diferente é ele ser o ombro amigo, o suporte emocional, o técnico de informática da ex. Se ele corre para ajudar a ex com qualquer probleminha, mas demora para responder uma mensagem sua, o sinal não é amarelo, é vermelho neon piscando. Terceiro, a defesa agressiva. Quando você tenta, com todo o cuidado do mundo, tocar no assunto, a reação dele é desproporcional. E aí ele vira a mesa com a clássica frase: "Você está sendo dramática, é coisa da sua cabeça." Ele não só invalida o seu sentimento, como te acusa de ser o problema. É a cartilha do gaslighting em ação. Vamos simular uma conversa. Você chega e diz: "Amor, eu me sinto desconfortável com a frequência que você fala com a sua ex. Parece que ela ainda é muito presente na sua vida." A resposta manipuladora vem rápida. "Nossa, não acredito que você vai começar com isso. Eu pensei que você fosse mais segura. A gente só é amigo, qual o problema? Você está querendo controlar minha vida?" Percebe a inversão? Ele não aborda o seu sentimento, ele ataca o seu caráter. Se você já ouviu essa desculpa do "a gente só é amigo", comenta "bingo da manipulação" aí embaixo.
Chega de análise, vamos para a ação. Chega de ser espectadora, vamos assumir o papel de diretora da sua própria vida. A primeira coisa, e a mais difícil, é aceitar que você não pode mudar os sentimentos dele, mas pode e deve exigir respeito e estabelecer limites claros. Empoderamento começa com uma conversa honesta, não com um ultimato, mas com uma declaração de como você se sente e do que você precisa. Vamos a frases exatas que você pode usar. Em vez de acusar, use a comunicação não violenta. Comece com "eu sinto". Por exemplo, eu me sinto triste e insegura quando você compara a comida que eu faço com a da sua ex. Isso me faz sentir que estou sendo constantemente avaliada. Ou, eu me sinto desrespeitada quando você prioriza uma ligação dela enquanto estamos juntos. Isso me faz sentir que o nosso tempo não é tão valioso. A estrutura é sempre a mesma. Eu sinto, sentimento, quando você faz, ação específica. Isso me faz sentir impacto em você. Isso não é sobre ele, é sobre você. É inquestionável. Ele não pode dizer que você não está se sentindo assim. O próximo passo é estabelecer o limite. Para que eu me sinta segura e feliz no nosso relacionamento, eu preciso que a sua comunicação com ela seja limitada a assuntos estritamente necessários, caso tenham filhos ou negócios em comum. Caso contrário, eu preciso que esse contato cesse para que a gente possa construir a nossa própria história. Seja firme, clara e calma. Ele pode surtar, pode te chamar de controladora, pode fazer drama. Não caia na armadilha. Repita o seu ponto. Você não está proibindo, você está explicando suas necessidades para continuar na relação. A ação concreta aqui é estar disposta a ir embora se os seus limites não forem respeitados. Essa é a parte que dói, mas é a que liberta. Enquanto ele souber que você vai aceitar as migalhas e a presença do fantasma, ele não terá incentivo para mudar. Lembre-se de Eleanor Roosevelt. Ela não ficou esperando o marido mudar, ela mudou a própria vida. Comece a construir a sua identidade para além desse relacionamento. Quais são os seus hobbies? Suas amigas? Seus projetos? Quanto mais plena e interessante a sua vida for, menos espaço o fantasma da ex terá para te assombrar. Porque a sua realidade será muito mais fascinante que qualquer assombração do passado. Quero que você ouça a história da Juliana, uma personagem hipotética, mas que pode ser você. A Juliana me contou: eu vivia em função do passado dele, stalkeava a ex, tentava me vestir como ela, frequentar os mesmos lugares. Eu estava me apagando. Um dia, depois de mais uma briga porque ele curtiu uma foto dela de biquíni, eu olhei no espelho e não me reconheci. Foi o dia que eu decidi conversar. Usei as frases que aprendi. Ele relutou, mas eu não cedi. Disse que o amava, mas me amava mais. Ele percebeu que ia me perder e, pela primeira vez, me ouviu. Cortou o contato desnecessário com ela. Foi um processo, mas hoje, nosso relacionamento é nosso. Oh, fantasma foi embora porque eu acendi a luz? Vamos ver um cenário de antes e depois. O antes. Ele chega e fala: nossa, a fulana me mandou mensagem pedindo ajuda para montar um móvel. Você, com medo de parecer chata, responde: ah, tudo bem, amor, pode ir lá. E passa a noite roendo as unhas de ansiedade. O depois. Ele diz a mesma coisa e você responde com calma e firmeza: amor, eu entendo que você queira ajudar, mas não me sinto confortável com isso. A sua relação com ela acabou e não é sua responsabilidade ser o faz-tudo dela. Nossa relação é minha prioridade agora. Que tal a gente focar em montar aquela prateleira que a gente comprou para o nosso quarto? Percebe a diferença? Você não ataca, você se posiciona e redireciona o foco para o relacionamento de vocês. Conhece uma amiga que precisa ouvir isso? Manda esse vídeo para ela com a mensagem: amiga, vamos deixar de ser trouxa juntas. Então, vamos recapitular esse exorcismo.
Primeiro, você não é louca. Sentir-se ameaçada por uma presença constante do passado dele é uma reação válida a um comportamento desrespeitoso. Segundo, o problema não é o passado dele, mas a forma como ele insiste em arrastar esse passado para o seu presente. Terceiro, você não vence essa batalha competindo com um fantasma. Você vence se recusando a participar do jogo, construindo a sua própria história e o seu próprio valor, assim como Eleanor Roosevelt fez. E o mais importante, o poder de dar um basta nessa situação está nas suas mãos. Exigir respeito e estabelecer limites não é ser controladora, é ser a guardiã da sua própria paz. A frase que eu quero que grude na sua mente é: eu mereço ser o evento principal, não a reprise de um amor que já acabou. E aí, vai continuar na mesma, dividindo seu homem com uma assombração, ou vai tomar as rédeas e exigir o lugar de protagonista que é seu por direito? A escolha, como sempre, é só sua. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais verdades para serem jogadas na sua cara. E agora eu quero ouvir de você. Qual a sua história com o fantasma da ex? Qual a situação mais absurda que você já passou por causa disso? Abre seu coração nos comentários, porque a sua dor, a sua história é o que me ajuda a criar o próximo vídeo. A gente se cura em comunidade.